Tayane Fernandes, que é yoga terapeuta hormonal e vai contar tudo pra gente sobre os benefícios da yoga terapia hormonal para as mulheres aí principalmente. Boa noite a quem estiver entrando em nossa live. Vamos ver aqui a nossa convidada. Ainda não entrou, mas vamos mandar aviõezinhos aí para as pessoas participarem da nossa live, que é muito interessante, um assunto muito legal. Tayane é uma expert no assunto. Deixa eu mandar uns aviãozinhos. Enquanto a nossa convidada entra. E para quem for entrando aí, boa noite, bem-vindos. E não saiam da live porque o assunto é muito interessante, inovador, traz muitos benefícios. E importante aí, não só para as mulheres, para os homens também, claro, por que não? Mas nós vamos saber tudo com a Tayane. A Tayane é especialista e vai contar pra gente os benefícios da yoga terapia hormonal. Tô mandando aqui bastante aviãozinho, chamar o povo para nossa live. Enquanto a gente espera uns minutinhos aí para o povo ir entrando, a gente aguarda também a nossa convidada, Tayane Fernandes, hoje. Vamos chamar. Pronto. Mandei bastante. Oi, Wagner, tudo bem? Cris Belic não tá aqui hoje. Cris Belic tá num curso, meu filho. Deixa eu ver se a nossa convidada já. Estamos aguardando. Já chamei a nossa convidada. Oi, Stanley. Oi, Vilma. Olá! Olá, boa Tudo bem, noite. querida? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo bem também, tudo ótimo. O Wagner tá mandando beijos para Rapadura. A Tayane também é Rapadura, viu, Wagner? O Wagner é um amigo, assiste sempre nossas lives e ele tá sempre ligado aí no que é uma mulher rapadura e homem rapadura também. Tayane, Ah, eu vou que falar um ótimo. pouquinho, conversar 2 minutinhos aqui com o pessoal enquanto o povo vai entrando e aí a gente já começa a nossa conversa, tá? Tá ok. Tá bom o Bom, áudio? tá ótimo. Tô te escutando, tô te vendo, tá tudo perfeito. Stanley, boa noite, obrigada aí pelos parabéns. Stanley, meu mentor, meu coordenador num curso que eu estou fazendo de palestrante, lá com o Roberto Chiniachik, Arthur Chiniachik, uma pessoa muito legal, faz meditação todo dia de manhã, quem quiser assistir, Stanley Galvão. Bom, pessoal, esse aqui é os 50 tons de rugas, e aí a gente acrescentou 50 tons de vida, e um grande objetivo é trazer para as mulheres conhecimento, informação, através da minha experiência, né? Eu sou mentora, sou palestrante, sou coach, e também através da experiência das convidadas que eu trago e também dos convidados. A semana passada nós começamos a trazer aí também os nossos rapazes rapaduras para conversar. E para quem pergunta, eu fiz até um vídeo contando nesse domingo o que é o tal da rapadura, o que é rugas, o que é os 50 tons de rugas, 50 tons de vida. Eu não vou perder tempo contando aqui. Vocês têm que ir lá e assistir. Tem um vídeo no meu IGTV, é o último vídeo que tá lá. Tá dizendo, saiba o que é ser uma mulher rapadura, alguma coisa assim. Aí lá eu explico direitinho, tá? Último aviso que eu queria dar hoje é o seguinte, ó. Sábado eu vou começar um novo projeto que chama Mulheres pelo Mundo. Eu vou trazer convidadas sempre aos sábados, 12h30 hora Brasil, para falarem das experiências delas como mulheres no exterior, em outros países. O que é ser mulher num outro país, como a mulher é tratada, quais são aí, quais são os pontos positivos, pontos aí negativos de morar em outro país. E também vou trazer pessoas, mulheres que vieram de fora morar no Brasil e dizer aí, contar as experiências delas. Por que 12h30? Por conta do fuso horário, né, gente? Então, enquanto aqui é 12h30, para elas, de um modo geral, são 4, 5 horas aí a mais. Então, para não ter o problema do fuso horário, elas terem que acordar no meio da madrugada, a gente decidiu fazer aos sábados, ao 12h30. Então, esse mês de novembro, as lives já estão todas marcadas. A gente vai ter
uma pessoa que está morando na Suécia, a Áurea Cardoso. A gente vai ter a Luana Sarantopoulos, que mora em Amsterdã, mas realiza casamentos em Santorini, na Grécia. Vamos saber tudo sobre os casamentos em Santorini. Vamos ter a Fátima Afonso, que vai contar pra gente a experiência dela, né? Ela viveu na Itália durante um tempo, então uma brasileira morando na Itália, ela já está de volta ao Brasil, mas vai contar desse período que ela passou lá. E no mês de novembro a gente encerra com a Maria Fernanda, amiga minha de faculdade, que é colombiana, mas morou pelo mundo e hoje em dia, já há algum tempo mora no Brasil, mas ela foi, saiu, morou em outros lugares, então ela tem uma... Ela caminhou pelo mundo, vai contar a experiência dela. Então não percam, sábado, 12h30, a gente começa com a Áurea, que mora na Suécia, e a Suécia foi apontada através de uma pesquisa como o melhor país do mundo para uma mulher viver. Então nós vamos saber por que no sábado. Mas bora começar. Boa noite para todo mundo que foi entrando. Quem está aí do outro lado conversando comigo é a Tayane Fernandes, uma amiga minha, linda, maravilhosa, e que vai contar para a gente hoje sobre yoga terapia hormonal. Ela mora lá no sul. Como é que é a tua cidade mesmo, Tayane? Santa Maria, Rio Santa Grande do Sul. Maria. Tá frio aí? Porque aqui tá um frio esses dias, mulher. À noite faz um pouco frio e amanhece friozinho e durante o dia esquenta. Esquenta um pouquinho, tá que nem aqui. Então, bora lá. Tayane, gratidão por você ter aceito o convite. Nós já fizemos uma live com a Tayane, mas a internet deu um baile na gente, me deu um baile, me bloqueou, não me deixou gravar. A internet não, o Instagram. Então eu falei, não, o assunto é muito importante, vamos trazer, porque quem não assistiu queria saber tudo que a Tayane contou. Eu falei, nós vamos marcar outra. E aqui estamos nós. Tayane, começa contando pra gente duas coisas. Que assim, você é especialista. Eu não sei exatamente o que é yoga, quer dizer, a gente vê lá os movimentos e tal, mas assim, o que é essa prática? E eu tenho dúvida se a gente fala yoga ou yoga, porque eu vejo as pessoas falando das duas maneiras e eu não sei se eu falo certo ou errado. Então, primeiro, boa noite para todos, né? Todos que estão presentes aqui, os que vão nos assistir depois também. Exato. E então, eu sou a Tayane, né? Sou professora de Hatha Yoga Integrativa e também de Yoga Terapia Hormonal, que depois a gente vai estar falando um pouco mais especificamente, né? E então, respondendo as tuas perguntas, Milena, yoga ou yoga, tanto faz, qualquer uma das duas pronúncias estão certas. E assim, o que significa, né? A palavra em si, em sânscrito, significa união. Essa união quer dizer a união dos corpos, né? A união do nosso corpo físico, da nossa mente, das nossas emoções, né? Do espírito. Então, é uma conexão, né, interna e também uma união com o todo, né, com o divino, enfim. Então, o yoga veio, né, pro Ocidente, principalmente com a prática física, né, mas não é só uma prática física, então tem toda essa... É um estilo de vida, na verdade, é um modo de vida, né, onde, então... tem os valores éticos, né? Tem uma forma de conduta a qual você se relaciona com você mesma, né? Com o teu próprio corpo e também em relação aos outros e em relação às situações da vida, né? Então, é um modo de vida. Mas não necessariamente você tem que se integrar com tudo, né? Tem gente que entra procurando realmente benefícios físicos e tem, né? E outras pessoas começam procurando benefícios psicoemocionais, né? Então, cada um busca o que quer e vai encontrar, né? Aqui encontra realmente todos esses benefícios. Muito bem. E me fala uma coisa, a palavra aí é yoga ou é yoga? Pois então, os dois, não tem errado, né? Pode ser pronunciado de um jeito ou de outro. Ah, então tá bom. Porque eu sempre ouvi dos dois jeitos e aí eu ficava na dúvida, mas então a gente pode falar... às vezes é meio regional e também tem várias linhas, né? O yoga é muito antigo, né? Vem de uma cultura védica que muitos anos atrás, né? Antes de Cristo, tudo. Então, e de lá até aqui seguiu várias linhas. Então, tem várias...
formas, né, várias traduções, então, que chegaram para nós. Então, Entendi. os dois jeitos estão certos. Ah, ótimo. Aí me conta uma coisa, né? Porque você é especialista em yoga terapia hormonal, que é o que eu anunciei aí pro pessoal. O que que é a yoga terapia hormonal? É uma derivação então do yoga? Isso, na verdade, a yoga terapia hormonal foi criada, né, por uma brasileira, uma mulher Olha, brasileira, que é a professora Diná Rodrigues, e ela criou, hoje ela está com 93 anos de idade, que e maravilha. ela criou esse método, então, né, na verdade, ela juntou, ela foi pesquisar e juntou várias linhas de yoga, né, de meditação, e também pesquisou na endocrinologia para chegar nesse método que ela criou por volta de uns 30 anos atrás. Então, na época, ela já estava com 60 e poucos, né? Que E, fantástico. e aí é bem legal. E ela é super Muito. ativa, assim, né? Com os 93 anos de idade, super ativa, dando aula. Inclusive, foi com ela que eu fiz a formação, né? Ela ainda E dá aula. ainda dá a formação, ela forma professores, né? Na verdade, Tá. Em yoga terapia hormonal, que é em yoga esse. terapia hormonal. É um Isso. método, posso dizer assim que é um método, é Sim, é um isso? É um método, é um método. método. É. Tá. E aí ela, na época, ela foi consultar, né, com um médico novo, que era novo para ela, o ginecologista, e ele achou que ela estava muito bem, né, para a idade. E aí ele instigou ela a criar um método, porque ela foi falando, né, que ela fazia yoga, que ela já era yoga terapeuta na época, e, Sim. e em outras atividades físicas, né, e tudo, modo de vida que ela levava. E aí ele instigou ela a criar um método específico para mulheres Tá. na fase do climatério, né? Porque aí entra os sintomas, né? As Entra a grandes menopausa. mudanças, né? As Exato. grandes mudanças. E ela começou então a pesquisar mais, né? Foi a fundo pesquisar então o sistema endócrino, né? As glândulas, a produção hormonal realmente, e Aham. criou esse método e foi cientificamente comprovado, então ela tem tudo registrado, né? Que Foi, maravilha. foi feito pesquisas, várias mulheres testaram e ela acompanha até hoje, assim, resultados, né? E Entendi. então, inicialmente, o método foi criado para mulheres dessa fase, né? Então, aí que estão iniciando essa baixa hormonal, né? E também na fase mais severa da As menopausa, né? mulheres mais maduras, né? Isso. Mas depois, com o tempo, ela viu também que beneficia mulheres que estão com problemas de fertilidade. Então, também pode beneficiar, né, mulheres que estão com dificuldades de engravidar por problemas hormonais. Entendi. E também para mulheres mais jovens que sofrem de TPM, que tem alguma disfunção hormonal, né, inclusive ovários policísticos é recomendado também. Então, na verdade, o Nossa, método gente, se que ampliou fantástico. bastante, né? Era para um público mais específico de mulheres Uhum. e hoje ele abrange bastante. Então, Ampliou pode. bem o espectro. É, Tayane, você falou, bom, então, para quem entrou agora no meio aí da fala da Tayane, pessoal, estamos falando de yoga terapia hormonal e a Tayane contou que esse é um método que foi criado por uma brasileira quando ela tinha ao redor de 60 anos de idade, hoje ela está com 93, continua aí trabalhando, né, ensinando. Então, pelo que eu estou entendendo, como é um método específico, só ela pode ensinar esse método, é isso? sim, ela é a única formadora de professoras, né? Então, Tá. ela faz, inclusive, até antes da pandemia, né? Ela dava esse curso, fazia formação de professores em vários lugares do mundo. Esse Olha que método dela fantástico. foi muito divulgado e é muito usado na Europa, né, em vários países da Europa. E aí a gente Imagino, porque até. eles curtem muito, né, essa vibe é, natureza, mais de se cuidar, né, de uma maneira mais holística e tal. Que legal, muito Sim, legal. ela acabou ficando até mais famosa, né, mais conhecido o método na Europa, porque as europeias são muito disciplinadas, né? Então, Exato. elas aprendendo o método e colocando em prática, obtiveram muitos resultados muito positivos, e aí vai uma falando para a outra, e então ela ficou mais conhecida até na Europa do que no Brasil, né? No Brasil Olha parece só. que dá uns anos para cá e que começou a ter uma procura maior, né? Que daí quando
Eu acredito que as pessoas também se interessaram um pouco mais, né, por um modo de vida diferente, por procurar alternativas naturais, né, Sim, porque é um método 100% natural, né, é um que método que vai delícia. ajudar, né, a reativação, né, da produção hormonal, então é quase uma reposição hormonal natural, né, Uhum, então, com pouquíssimas contraindicações ali, que a gente até pode sim, comentar depois, que tem tá. algumas mulheres que não, o caso, não podem fazer, né? Mas são poucos casos. E me E pode falar, pode perguntar. diga, não, não, desculpa, pode encerrar aí o que você estava falando, Não, concluir. era isso mesmo, daí depois eu acho que eu falo um pouquinho só para pontuar, assim, alguns casos que não é recomendado, então. Tá. Então eu queria saber isso, para quem é indicado. Aí de repente você fala e depois na sequência você pode falar para quem não, né? Nem Tá. sabia que poderia não ser indicado para alguém. É É, interessante. Então, assim, ó, como tem a produção, né, hormonal, vai aumentar a produção hormonal, tem certas doenças que são causadas por excesso de hormônios, né? Então, esse Tá, tipo de doença não é recomendado, não é até contraindicado, né? Então, aqui, tá. ó, eu vou falar então essas contraindicações bem rapidinho e depois a gente vai É, porque para. tem até alguém, ó, que perguntou exatamente. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui que eu perdi. Foi a Marlene Stock. Ela perguntou quais são as contraindicações. Então, Tá. a Tayane vai falar então pra gente, para quem é indicado e para quem não, mas principalmente as contraindicações, né? Que aí já elimina. Então, esse método aqui não é recomendado, né? É contraindicado para mulheres que tiveram câncer de mama, tá? Então, Tá? câncer de mama, histórico de câncer de mama da mulher, não histórico familiar. Sim. O que ela teve, que curou, não deve fazer. Câncer de ovários ou linfático também. Então, esses cânceres que foram em função de hormônio, né? Tá. Trombose também não é recomendado, é contraindicado. E para Tá. endometriose grave, tá? Só em caso grave de endometriose também não Não é pode. contraindicado também. Tá. Fora isso, qualquer mulher pode, né, fazer. Aí, algum caso mais específico, a gente faz uma avaliação, né? Tem toda uma anamnese que a gente faz no começo, Perfeito. tem um questionário, né? E aí, qualquer caso, a gente avalia. E, inclusive, eu tenho algumas situações que eu mando e-mail direto para a professora Dina Rodrigues e eu Consulta, aí né? faço alguma consulta e ela me dá ok ou não, né, se for o caso. Perfeito. Como Então é tem todo um uma. cuidado, Tem. porque o método precisa funcionar, né? Não vamos Exato. É fazer, que né? assim, na verdade, yoga é para todo mundo. Mas a yoga terapia, quando a gente coloca essa palavra terapia, ela já está mexendo então com saúde e com doença. Então a gente tem um cuidado a mais, né? Tem uma Perfeito. responsabilidade. Então é para todo mundo, menos nesses casos aqui, tá? Que você contou. Tayane, Isso. homem também. Então, Homem pode ela fazer yoga criou terapia. também, ela criou um método depois mais específico, né, para homens, que é Tá, a yoga terapia hormonal para homens. Mas nesse eu não sou especializada, então não vou tá, poder falar. tá bom, Me legal. especializei Bom, nas mulheres por interesse próprio, inclusive, né? aham. Ó, tem umas perguntas, deixa eu fazer, porque senão a gente passa as perguntas e Tá, esquece aqui, ó. pode ir perguntando. Alguém perguntou, opa, peraí, cadê a pergunta? Se tem uma diferença dos exercícios tradicionais da yoga e depois se é individual, personalizado ou em grupo. Tá, então assim, eu tenho algumas diferenças. Então, ela trouxe exercícios da yoga tradicional, mas ela também incorporou outras técnicas junto. Então, é um método único, um método fechado, que a gente faz uma prática só. Então, a gente memoriza, né? São exercícios, tem aquecimentos, tem os respiratórios, também Tá, tem a prática física, as posturas, né? E mais uma circulação de energia. Então, tudo isso é o método, que é uma tá, única prática.
Aí, perfeito. respondendo se é individual, né, é personalizado. Personalizado ou em É, grupo? ele é assim, ó, a- o método é um só para todas as pessoas. A gente Tá. pode personalizar, no caso, quando for necessário uma adaptação, tá? Então, tem alguns exercícios que, de repente, para uma mulher vai ser um pouquinho mais difícil, falta um pouquinho de flexibilidade, falta um pouquinho de alongamento. Aí, a gente faz uma adaptação para aquele corpo. Então, Ah, qualquer perfeito. mulher que esteja apta, né, com a saúde para fazer, né, dentro desses casos que eu falei, pode fazer e a gente faz a adaptação necessária, tá? Se ela não Certo. consegue, né, às vezes algum exercício, ou tem uma hérnia de disco, sente uma dor, daí a gente troca, Ah, tá. muda aquele exercício, né, para um outro que vai obter o mesmo resultado. Perfeito. Ou uma E senhora, por exemplo, com uma faixa etária mais alta, sei lá, minha mãe, por exemplo, tá lá com quase 80 anos. Ela poderia fazer, mas provavelmente não vai ter a mesma mobilidade, né? A mesma isso, flexibilidade que eu. Então você vai fazer lá a adaptação para ela ter o mesmo resultado, mas para que ela consiga exato. fazer o movimento. É isso, né? Exatamente, isso mesmo. E aí, aos Perfeito. pouquinhos, o corpo também vai, né, soltando um pouquinho mais, mas Ah, vou os te exercícios, perguntar. Isso que você falou, o corpo vai soltando. A prática vai te deixando mais flexível? Ajuda nesse sim, sentido? sim, sim, ela ajuda a flexibilidade, inclusive melhora a postura física também, é muito Ai, boa deixa eu até também, me melhora a arrumar aqui. postura, melhora a postura. E não, e sem falar assim, estresse, ansiedade, angústia, insônia, ela beneficia em todos esses aspectos, então, além da Aham. parte física, do aumento da produção de hormônio, né? Que maravilha. Então, os exercícios, basicamente, eles vão estar massageando as glândulas, né? Principalmente ovários, tireoide, suprarrenais, e a gente vai estar então trabalhando os exercícios nessas glândulas. Então, daqui a um pouco, se tem um exercício que fica mais difícil de fazer, troca por um outro que vai estar ativando a mesma glândula. Então, isso que a gente Perfeito. faz, essa substituição para adaptar, né? E assim, ó, as aulas, né? Nós temos, eu no caso aqui, eu ofereço um workshop individual, né? Que ela perguntou se era individual ou em grupo, né? Isso. No qual eu ensino o método todo e a pessoa tem autonomia de praticar. Daí a pessoa aprende para fazer a sua prática em casa. Tá. E agora, em função da pandemia, né, estava trabalhando só assim, mas agora que está um pouco melhor, eu estou iniciando agora no mês de novembro um presencial aqui na minha cidade, né, que é com um Sim, grupo pequeno também, de acordo com o espaço, e claro. também online. Então, vou oferecer uma aula em turma, online, além do workshop também. Então pode ser feito, né, em turma, em grupo, desde Tá. que numa Se situação aí combinar e dar certo aí. é, Mas dá para fazer online, então, pelo que você falou, a pessoa sim, pode te sim, contratar para fazer o processo online contigo. Aí alguém perguntou se é uma prática contínua, se tem acompanhamento, por quanto tempo. Mas você falou que de repente você ensina tudo e a pessoa pode ter a autonomia dela para sim, fazer. sim. Daí esse é Mas ela o pode querer ter o acompanhamento pode, exato. e Assim, você faz isso. no meu caso, né, eu faço eu dou esse método, né, eu ensino toda a técnica, entrego material teórico também. Uhum. E em 4 aulas online. Então são 4 Tá, encontros, tá? tá. Aí depois, se Uma quiser hora? De uma hora? dá mais, dependendo da pessoa, até 2 horas, 1h30 a Tá, 2 horas. tá bom. E aí, assim, ó, o ideal, então, recomendado, né, por ela, pela professora Diná, é que a prática seja feita 4 vezes por semana para obter resultados mais rápidos, né? Para obter os benefícios desejados. Então, Até quatro ou pelo menos quatro? pelo menos 4. Pelo menos quatro, tá. É, 4 vezes por semana. Então tem que colocar na rotina, né, ali no dia a dia. Isso assim, ó, 4 vezes por semana para você obter os resultados num tempo bom.
né? Porque aí depende muito dos sintomas, né? Tem mulheres que têm sintomas mais severos, outras têm sintomas mais suaves. Tá, Então, e os sintomas físicos normalmente demoram de 2 a 3 meses para começar a ter resultado, né? Que é o calorão, né? Então já vai certo. sentir que sobe os hormônios de 2 a 3 meses. Os sintomas psicoemocionais pode demorar de 3 a 4 meses, tá? Certo. Uma coisa, assim, um sintoma que é imediato, que tu já sente desde o primeiro dia, assim, da prática completa, é vitalidade, sente muita disposição. É uma prática que te dá uma energia, sabe? Uma prática energizante. Então, é bom fazer de Perfeito. manhã, já sai pronta para o dia. Perfeito. E, assim, se a pessoa for fazer menos vezes, né? Vai fazer 2 vezes por semana, ela vai obter os resultados um pouco mais Demora demorado, né? mais. Mas Certo. também obtém. E assim, o bom é fazer, né, diariamente. E a prática no início, quando você ainda não tem a memorização dos exercícios e da técnica, vai demorar em torno de 1h10, 1h15 para fazer o método todo. Mas Tá. depois de memorizado, né, depois de toda a prática já memorizada, a ideia é fazer em 35 minutos. 35 Olha, minutos você faz rapidinho. todos os exercícios. Tem um horário melhor para fazer? Ou eu posso fazer a qualquer hora do dia? O melhor é de manhã, ou então no máximo até meia tarde, assim, para não atrapalhar o sono, porque é uma prática que Vai realmente ficar dá ligada, energia. né? Para fazer no final do dia não é recomendado. Tá. Eu gosto de fazer de manhã e recomendo fazer de manhã, assim, logo que acorda. Aí já coloca na Perfeito. rotina mesmo, acorda meia hora mais cedo, já levanta, já faz antes do café, né? Porque também é uma coisa importante fazer de estômago vazio, porque a gente faz muita respiração abdominal, mexe muito com o Tá. abdômen. Uhum. Então, de manhã em jejum é o melhor horário. Certo. Ô, Tayane, e assim, você poderia falar um pouquinho quais são os sintomas aí que indicam a baixa hormonal? Então, olha só, mais ou menos aos 35 anos de idade, a gente já começa uma redução hormonal, tá? Começa a diminuir a produção hormonal, tá? Não precisa avaliação médica, tá? Ah, que alguém Só perguntou isso, aí. Ah, foi minha irmã. Ah, Foi minha tá, não irmã, eu precisa. alguém. Não precisa avaliação médica só se for um caso específico, mas se não é só responder o questionário de avaliação que eu mando, né, no caso. Eu tenho um questionário com vários itens ali para responder. Aí eu vou olhar o questionário, se for necessário, eu aviso a pessoa, mas normalmente não, tá? Tá. Então, assim, ó, nos 35 anos, então, começa essa diminuição, né? E a gente não tem ainda sintomas aparentes. Tá. Aos 40 anos já vai começar, poderá começar a ter algum sintoma, né? E aí são sintomas leves. E às vezes você nem se dá conta que é uma baixa hormonal, começa de repente a ter uma irritação, uma enxaqueca, né? Irritação assim, sem causa aparente, né? Se irrita por qualquer coisa, né? Não é uma irritação com causa, mas assim, vai sentindo uma irritabilidade, né? E aos 45 anos vai aumentando ainda mais, né? Daí começa também os suores noturnos, calorões, e aí tem falta de libido, e aí vem uma série de coisas que, olha, se eu for falar tudo aqui que causa, tudo que uma mulher pode ter na menopausa é assustador, viu? É assustador, a gente se Não é desespera. fácil ser mulher, né? Não é E vai ficando fácil. cada vez mais difícil, né? A É idade avança, vai verdade. ficando pior. Não, mas Olha, estamos aí, temos várias opções aí, né? Então, yoga o terapia é Wagner uma. está perguntando aqui para você: mulheres que iniciarem pós-menopausa, quais são os benefícios? Reativação da produção hormonal também. Pode estar na pós-menopausa, já ter passado, né? E vai ter essa reativação, porque quando entra nessa fase, a produção hormonal vai caindo. Vertiginosamente, né? É Exatamente. ladeira abaixo.
E aí melhora quando a gente começa então a fazer essa reativação, porque daí normalmente as mulheres tomam hormônios, né, que é a reposição hormonal. E a reposição hormonal tem várias, pode causar, né, não é que vai, né, mas pode trazer várias consequências depois, né, bem Exato. conhecidas aí. Então, essa é uma maneira de você se prevenir até, né? Pode usar como prevenção e também, ao mesmo tempo, pode tentar substituindo, né? Sim, mesmo aos 64 anos. A professora Diná está com 93 e está praticando A e não Marlene toma hormônio. perguntando. É, E só não para toma quem hormônio. não. Porque depois a live fica gravada, a pessoa não vai ler, né? Então alguém perguntou se pode fazer a yoga terapia, se tem benefícios aos 64 anos, e a Tayane está respondendo que a própria criadora do método continua fazendo aos 93 anos e já é comprovado, né? É, Que os benefícios, independente da idade, até numa idade mais avançada, tem benefícios, né? é Ô, verdade. Tayane, serve para emagrecer? Deixa eu perguntar uma coisa que as mulheres aqui provavelmente perguntariam. E sim, serve para emagrecer também, porque ela ativa bastante a tireoide, né? Então, equilibra essa produção hormonal também. Então, ela tem, inclusive, tem um exercício que ela chama no método que é exercício emagrecedor. Então, pode Ai, ser que usado para delícia! emagrecer também. Aí, pessoal, mas também não adianta só fazer, só você faz a yoga de manhã, yoga terapia de manhã, e aí se entope, né? O resto do dia não funciona, né? A É, Tayane falou no começo, é um estilo de vida, né, que você precisa. na verdade, assim, até eu ia comentar, porque a forma como a gente chega na menopausa tem muito a ver com o tipo de vida que a gente leva, né? Então, dependendo do estilo de vida levado até os seus 40 e poucos anos, vai chegar na menopausa sentindo De pouca uma coisa. maneira. Tem Uhum, mulheres que não exato. sentem quase nada, né? E tem outras que sofrem muito, né? E tem a menopausa precoce ainda, que começa muito mais cedo, né? E sofrem mais ainda. Então, mas o normal, né? Assim, o normal, a média é uns 50 Uhum, anos a mulher entrar então na fase mesmo isso. da menopausa, né? Uhum. Mas nada impede. Eu, por exemplo, eu tô com 48 anos e já estou no pós-menopausa uns 5 já. Então, para mim Nossa, foi muito cedo. você entrou E, cedo. e foi de certa forma tranquilo, né? Mas eu já trabalhando, né, já fazendo yoga, sendo praticante, já fui buscar, então, quando eu soube desse método, eu fui buscar conhecer mais para o meu interesse próprio, como eu falei, né? Então Porque me fala uma coisa. Ele pode ser um método usado para prevenção dos sintomas. Para você pode. começar, sei lá, aos 35, 40, como você falou, você já começar a fazer a prática da yoga terapia hormonal e passar pela menopausa de uma maneira mais tranquila, é isso, né? Isso, Não isso. apagar o incêndio, né? Não deixar pegar fogo, é isso. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Inclusive, quando começa de forma preventiva, daí pode começar assim, 2 vezes por semana, tá ótimo. Olha Fazendo que 2 vezes por maravilha, semana e aí gente. vai fazendo. E a mesma coisa, assim, quando for apagar um incêndio, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu estava apagando incêndio. Aí, aí assim, literalmente, né? Calorão. É bem isso, né? Aham. E Essa aí, parte é muito ruim, gente. Esse calor é muito terrível, é muito sim, terrível. e aí eu comecei a fazer todos os dias, então eu praticava todos os dias, 7 dias por Tá. semana, claro, com o intuito também de ensinar, né? De Sim, você fazer estava se pro preparando. meu corpo e com o intuito de ensinar. E em poucos dias, assim, pouco mais de um mês, eu já senti os benefícios, né? Olha que E maravilha. aí, e a mesma coisa, daí eu posso, aí tá, normalizou, né? Eu posso diminuir um pouquinho, daí eu posso fazer 4 vezes por semana, tá tranquilo. E Tem agora, alguém que falou aqui, a Laura, eu não sei se talvez seja alguém que você conheça, seja até sua aluna, Laura Deitos. Laura, conheço a Laura, sim. Conhece? Ela falou que ela tem 57 anos e teve excelentes resultados em 4 meses. Então, ó, alguém falando aí na live que fez com a Tayane, né?
o método e em 4 meses teve resultados excelentes. Para quem entrou agora, que eu vi que tem bastante gente que acabou de entrar, pessoal, nós estamos falando de yoga terapia hormonal com a Tayane Fernandes, aí que aprendeu o método com a criadora do método, que é uma brasileira de hoje em dia 93 anos, e é um método, a Cris está até falando, vou pegar o que ela está falando, um método onde você não vai usar remédio, vai ter uma vida mais saudável e vai fazer uma reconexão com você como um ser com tantas coisas, né, que a gente é e vai reconectar você aí como um todo. Então é uma prática muito interessante com muitos benefícios. É disso que a Tayane está falando para a gente aqui hoje. Que legal. O que mais que temos aqui para falar? Deixa eu te perguntar. O que precisa para a gente fazer a prática? Porque a yoga, assim, pelo menos o que vem na minha cabeça, a foto que vem é a pessoa, assim, com uma roupa de ginástica, digamos assim, né? Uma roupa confortável e o tapetinho. A yoga terapia é a mesma coisa? Tem mais algum material? Como é que é isso? Não, é a mesma coisa, uma roupa confortável, né? Roupa de ginástica, um tapetinho de yoga e digo mais, tem gente que não tem um tapetinho de yoga, faz um tapete da sala mesmo, até, né, até se organizar melhor. E para yoga terapia hormonal, uma almofadinha para um único exercício, assim, que a gente faz para colocar nas costas, assim, um único exercício, uma almofadinha ou né, quem tem um bloquinho de yoga, até um livro às vezes serve também. Tá. Mas você falou e um corpo. E ter um corpo. e vontade e determinação, né? Porque também não adianta. Pega, aprende, faz com a Tayane as 4 sessões, depois não continua e reclama que o método não funciona. Exatamente, tem que ter uma persistência, né? Tem que ser determinada e assim, olha, não tem erro. O método dá resultado, faz efeito e isso é certo. E assim, além do benefício físico, né? Ele te dá um benefício emocional, a nível mental e emocional. Então, não tem por que não fazer, né? A Cris está falando, tem que ter disciplina. Disciplina, exato, né? Isso aí, Cris. Precisa de disciplina. Isso aí. Mas, gente, não é muito complicado, porque a Tayane acabou de falar pra gente que, assim, as aulas com ela, onde ela vai ensinar o método, são 4 aulas de mais ou menos 2 horas, né? Você falou. E depois você vai, quando você já incorporar isso como uma rotina, 35 minutos por dia, né? Sim, 35 minutos, no máximo 40 minutos por dia, daí dependendo do teu ritmo, né? Porque daí tu vai fazer no teu ritmo, mas é que assim, ó, é muito harmonioso, né? Um exercício vai seguindo atrás do outro depois que pega a prática. Por isso que é rápido, não vai gastar tanto tempo. Eu digo, a gente não perde tempo, a gente não perde, a gente ganha tempo, a gente ganha vida, né? Ganha então, vida. Ganha saúde, que é um presente. Esse método é um presente. Com saúde a gente resolve todo o resto. Dizendo ali, é incrível mesmo. Eu sou muito grata, assim, por ter conhecido, né, por ter tido a oportunidade de fazer com ela também, já nessa idade que ela tá, né, e de poder transmitir isso para outras mulheres, porque eu faço questão, assim, eu gosto muito desse trabalho, né, me identifiquei que sou uma mulher já madura também, então eu adoro e gosto de falar e gosto de ensinar e tô, assim, super feliz de estar aqui agora falando disso. Ô, Tayane, e adolescente, pode fazer? Adolescente seria recomendado só no caso, assim, de TPM, ovário policístico, né? Não é o ideal, porque como então tem uma aumenta... idade, assim, a partir de que idade, assim, você poderia falar assim, ó? A técnica tem alguns exercícios que aumenta a libido, né? E como adolescente já tem a libido lá em cima, então não seria... Melhor não. Seria, assim, em condições normais a partir dos 35 anos. Tá, então é realmente recomendado porque vai lidar com o hormônio e como você falou, nessa fase que o corpo começa a dar os sinais, anunciar que alguma coisa nova vem por aí, né? Que às vezes você nem sente, mas já está acontecendo, né? Exato, né? O corpo tá lá fazendo. E para quem quer engravidar também, né? Tem uma dificuldade de engravidar também, ele é bom. Olha, conta isso. Então, no caso de infertilidade por
baixa hormonal, né? Ele é super recomendado e também tem casos de comprovação aí de 3 a 6 meses. Ela diz que de 85 a 90% das mulheres engravidam. Gente, que Então, maravilha. aumenta a produção do estrógeno, principalmente o estrógeno, né, durante essa prática. E aí o útero fica preparado, né, pronto para receber um bebê. E ainda tem o fator emocional, né? Porque daí desestressa. Muitas mulheres, às vezes, têm esse fator emocional que atrapalha, Sim, né? exato. E aí tem esse... Ele também trabalha, né? A parte do emocional. Então, ele trabalha em duas frentes, né? A física e a emocional. E temos também alguns exercícios respiratórios que a gente também coloca, não na rotina assim, da prática, mas pode ser colocado eventualmente, né? Pode usar à noite antes de dormir, já para embalar um sono melhor, mais tranquilo, que também faz parte do método aqui, né? Faz parte do conteúdo, no caso do que eu ofereçço. E então, assim, a produção hormonal principal aqui desse método é do estrógeno ou estrogênio, né? Pode chamar dos dois jeitos também, que é o hormônio que é o queridinho nosso, né? Às vezes pode até não saber, mas o É o estrógeno grande amigo, né? é ele que É o vai nos grande trazer amigo. uma pele melhor, um cabelo melhor, né? Umedece, né? Porque é uma tendência também, né? Na menopausa, Ressecamento ressecamento. da Ressecamento pele, do ressecamento cabelo, vaginal, né? Todas vaginal, essas coisas. do canal da uretra, tudo isso. E então a produção do estrogênio ele vai também trazer, né, de volta essa umidade natural. Isso tudo ele é o estrogênio que ativa, né? Mulheres, ó, isso é importante, né? Eu não tive muitos problemas com isso, não. Tive os calorões, em relação à menopausa, eu tive uns 6 meses de calorões, aí eu acabei até tomando um medicamento fitoterápico na época. Eu entrei na menopausa, entrei mesmo há uns 3 anos atrás, estou com 55, então com 52 que realmente parou mesmo, né? Não tive, assim, ressecamento, essas coisas, mas eu converso, a maioria das minhas amigas tem essa faixa etária, e muitas estão realmente com esse problema, até de, assim, de conseguir ter uma relação sexual confortável, digamos assim, porque, assim, não é só que vai estreitando, né, o canal, é a falta da lubrificação interna que dá essa sensação de que tá fechado. Então, a yoga terapia hormonal, pelo que você está falando, ajuda nisso, né? Porque vai trabalhar com o estrogênio, aumentar o nível do estrogênio e essa lubrificação, ela volta, né? Digamos assim. Exatamente. Volta, Ma, volta sim, ma, volta. E o estrogênio também melhora a aparência geral, né? O estrogênio que cuida da cabelo, que forma a gente começa a física também, perder, que pele, normalmente né? começa a engordar mais, né, no quadril, assim, então o estrogênio faz com que o corpo feminino se mantenha, né, mais homogêneo, mais harmônico, e também é um protetor natural do coração, que é uma coisa também, né, que é uma tendência das mulheres do pós-menopausa ter mais problemas cardíacos. E o Tá. estrogênio é um protetor natural do coração, então Que também esse maravilha. benefício. E Gente, fora é esse muita lado coisa. todo, a prática também é boa, né? Para diabetes, para colesterol alto. Então, tudo isso pode ser beneficiado, né? Todas as pessoas podem se beneficiar também através dessa prática, né? Hipotireoidismo é excelente para hipotireoidismo porque ativa bastante a tireoide. E para o hipertireoidismo ela equilibra. Então, vale a pena conhecer um Gente, pouco mais. muito melhor do que a gente ficar se entupindo de remédio que sempre tem um efeito colateral, resolve uma coisa, mas piora a outra, né, Tayane? Eu não fiz reposição Eu hormonal, também porque não. quando eu fui ver as contraindicações lá e o que traria, né, ia beneficiar certas coisas, mas os resultados possíveis negativos eram muito assustadores. Eu falei, não,
Vamos, não tomei nada até hoje, vamos Eu também não seguir. precisei, graças a Deus, e aguentei um pouco no osso do peito. É, E assim que eu tive acesso, então, a esse conhecimento desse método, já coloquei em prática e não pretendo usar também, né? É o que eu digo, depende da tua qualidade de vida. Enquanto exato. eu consigo, né, me manter com métodos naturais, para mim tá perfeito. E é por isso que eu gosto de partilhar e compartilhar disso, né? Porque Maravilha. a gente Deixa eu tem te que se perguntar cuidar. uma coisa. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, né? Porque eu não entendo disso, mas a meditação faz parte da yoga? Tem uma relação? Nesses Se- exercícios que você traz, entra também meditação? Então, a gente tem uma parte, né, ali dentro do método que é ela não chama de meditação, mas é uma meditação com visualização, que é uma parte do que a gente faz uma circulação de energia no corpo, e tem Tá. os Yoga Nidras também, que é um relaxamento. E aí é um relaxamento guiado, né, que também tu vai visualizando a energia circulando no corpo, então é uma maneira de meditar também, né? E isso vai te trazendo uma paz, uma tranquilidade e essa circulação, essa energia que tu vai visualizando, vai sentindo no corpo, ela vai trazer ainda mais a intensidade para os exercícios que foram feitos, né? Então ela Uhum. vai com esse lado sutil, ela intensifica Vai o potencializar os fisiológico. efeitos. Isso, Que legal. potencializa e intensifica então os efeitos fisiológicos. Ô, Tayane, eu não sei se você falou, eu acho que não falou, por isso que eu vou perguntar. Grávida pode fazer? Não, grávida Não não. pode. Grávida não pode. Tá. Então, É gente, assim, deixa ó, eu a ver como é que tá grávida, nosso. a quem quer engravidar faz até engravidar. Quando engravidou, para de fazer porque a gente tem uma respiração muito forte, que é uma respiração abdominal, que Tá. ela faz um movimento intenso, né, no abdômen. Então, as grávidas não devem fazer por isso e porque elas não precisam de hormônio, né? A grávida tá sim de hormônio, Tá. então não tem E necessidade. depois, quando o Depois neném ela nasce, pode fazer. período de ah, amamentação, sim ou não? Tem que esperar passar? o recomendado na literatura da professora Dinah é que faça após a primeira menstruação. Depois que Tá. teu nenê pode começar, pode voltar, né, a fazer ou começar a fazer depois que menstruar. Enquanto estiver amamentando, e não tem problema, até inclusive aumenta a produção do leite, né, se for um Olha que caso. legal. Tá. O Wagner está perguntando: existe música ideal para acompanhar o processo? É com Não, música? Como que é, não, Tayane? não, nesse método a gente não usa música. Não Tá. tem música. Não, para uma aula de yoga tradicional, por exemplo, até usaria alguns mantras, alguma coisa. Mas nesse método específico é sem música. A gente tem uma parte ali que faz, que tem uns mantras, que daí a gente entoa, mas não tem música. Tá. E a Vilma está perguntando: se fizer a reposição hormonal, se tem alteração no corpo. Tem, né, Vilma? Muitas, né, Tayane? É o que a gente estava falando agora, né? Quando você faz a. O que eu estou entendendo, ela estava perguntando da reposição não ligada à yoga terapia hormonal. Tá, mas Vilma, não pode sei ser se é assim isso que você também, falou. ó. Eu acho que de repente ela está perguntando se ela faz a reposição hormonal e pratica a yoga terapia hormonal Ah, também. pode ser. É, Tá, daí boa. assim, ó, a yoga terapia hormonal não substitui a recomendação médica, tá? Então, se o teu médico recomendou uma reposição hormonal, você pode começar a fazer yoga terapia e vai acompanhando com os teus exames. Aí, se sentir que deu um aumento, né, do hormônio, da produção natural, Sim. diminui a reposição sintética, né? E aí pode ir fazendo um jogo e sentindo o corpo e sentindo, avaliando, observando o teu corpo e fazendo um exame, né? A cada 2, 3 meses faz um exame de sangue para ver se está fazendo um efeito até conseguir substituir totalmente pelo hormônio sintético, O né? medicamento. Você acha que é importante que a mulher informe ao médico que ela está fazendo a yoga terapia hormonal? Sim, eu acho super importante eles terem os Até para ficar mais médicos. conhecido, né, Tayane? E eu não, olha só que incrível que é. Eu já recebi aluna por recomendação do próprio ginecologista dela. Olha que Ele falou para maravilha. ela sobre o método, Que sobre a poderia yogaterapia ser hormonal.
Deveria, né? Poderia não, deveria ser bem integrado isso, né? Hoje já tem bastante, viu? Eu Que vejo que já tem bom, crescido bastante, assim, tem uma outra moça também que é ginecologista que me encaminha de vez em quando, também que maravilha. pacientes dela. E esse eu não conheço ele, até ela mora na Bahia, essa aluna. Bom, eu dou aula daí já para várias pessoas, né, assim, de vários lugares do Brasil e do mundo. Inclusive, já tive alunas da Inglaterra, de Portugal, do Que Chile. delícia. E aí a gente vai, o online faz isso, né? Facilitou. Traz esses benefícios. Tayane, daqui a pouquinho a gente vai aí para os 8 minutos finais da nossa live. Quem quiser aí fazer a yoga terapia com você, essa coisa do grupo, né, que você falou do workshop e tudo, você conseguiria, por exemplo, fazer também em grupo no online? Você já pensou nisso? Você faz? Então, assim, eu faço o. Para ensinar, eu prefiro ensinar individual, porque daí cada uma tem um ritmo, né? Então, Tá, eu já experimentei em grupo tá, e agora eu optei em ensinar individualmente, né? Principalmente quando é tá. online, Tem né? um Que é o rendimento caso. melhor. Tem, é um aproveitamento melhor, uma atenção exclusiva. Me dá muito mais trabalho, mas eu prefiro assim, porque daí eu tenho certeza que a aluna está absorvendo, eu estou acompanhando o ritmo dela. E Uhum, então eu prefiro ensinar o método individualmente, né? Daí a gente faz tá. 4 encontros. E depois, se quiser daí fazer uma prática uma vez por semana no grupo, só para incentivar, né? Manter, Daí para aham, manter, aí a gente faz no grupo via online. Daí que eu vou tá. começar agora nessa turma presencial e aí eu vou transmitir a mesma aula no online também. Ah, que Essa é a ideia. legal. Uhum. Tá. Oi, No Glória. individual, no individual é o quê? É pelo WhatsApp que você faz? O WhatsApp ou o Zoom ou o Google Meet, daí a gente pode Tá. usar qualquer uma dessas redes. Então, ó, mulherada, vocês que estão aí pelo mundo, porque eu sei que tem gente às vezes de fora que assiste a nossa live, ou vê depois a gravação, então não tem desculpa para não fazer, né? A Tayane consegue aí fazendo. É interessante, né? Que a pandemia ela trouxe tanta coisa negativa, né? Mas assim, trouxe também muita coisa boa, né? Porque Trouxe. uma pessoa lá de Portugal, como você falou, que você já atendeu, numa situação, se a gente não tivesse, né, talvez vivendo esta situação, talvez continuasse só no presencial e ela não chegasse até você, né? Com Alguém da Bahia, certeza. como você já me falou que você atendeu, né? Então, eu acho que isso também é importante, gente. A Tayane está trazendo uma coisa aqui da yoga terapia e ela falou, trabalho todo, né? Não trabalha só a parte física, mas também a mental. E a gente está precisando cada vez mais de pensamento positivo, né? De entusiasmo, de animação, de pensamento positivo. Então, enxergar o que a pandemia trouxe de bom, né? Tem os seus benefícios. A gente está fazendo live, por exemplo, e conhecendo a Tayane, porque assim, senão não teria conhecido a Tayane. É A Tayane não verdade. teria me conhecido, né, Tayane? É A gente verdade. não, a gente estava fazendo um curso online e aí no curso online, acho que eu falei, né, das lives, ou a Tayane viu alguma coisa assim, a Tayane falou comigo pelo WhatsApp e aí falamos, não, bora, vamos fazer a live. E aí a gente acabou aí ficando assim, um cutícula praticamente, assim. Essa mulher é fantástica, gente. Pensa numa mulher criativa, essa que tá Pra aí, ó. caramba. Pra caramba! Gente, que delícia. Olha que coisa boa, né? A gente conhecer pessoas. Quando que eu ia conhecer a Tayane? Lá em Santa Maria, É né? Santa verdade. Maria, fazendo Uhum. yoga terapia, que eu nunca tinha ouvido falar, sou muito sincera. Acho fantástico. Gente, eu vou deixar na gravação da live o perfil da Tayane marcado. Quem tiver interesse, conversa com ela lá pelo direct. Quem vocês estão vendo aí, ela é um doce de pessoa, vai conversar com vocês e vai se organizar aí na agenda para atender quem precisar. E acho que vale muito a pena. Eu estou enrolando aqui para organizar a minha agenda para conseguir fazer.
Eu tô falando para as outras fazerem e enrolando a Tayane, porque eu preciso fazer. Vamos Mas depois nós vamos conversar. Vamos acordar meia hora mais cedo. Depois nós vamos conversar que tem aquele projeto lá que eu anunciei, que você falou, yoga terapia entra nesse projeto? É que essa semana foi uma loucura. Eu tenho que dar retorno para todas as pessoas, vou te dar retorno porque faz muito sentido a yoga terapia estar nesse projeto, tá? Mas aí é um projeto novo, pessoal, até o spoiler já tá lá no meu Instagram, né? Eu perguntei se tivesse gente interessada em participar de um processo de transformação, parceiros, para fazer uma transformação. Aí eu pedi esteticista, nutricionista, personal trainer, pedi uma série de profissionais, tem um post lá no meu Instagram. E a Tayane falou, yoga terapia entra nesse projeto? Eu não tinha nem pensado mesmo nela. Entra sim, nós vamos conversar. Tayane, os últimos minutos, fica à vontade, aí você falar o que você quiser. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do trabalho, então, que eu adoro fazer, faço com muito amor e dedicação. E espero poder compartilhar com o maior número de mulheres possíveis, que todas possam se beneficiar disso. E nós temos alguns minutinhos? Temos sim. Então eu queria convidar... Temos 4 minutos, ó. Se vocês toparem aí, quem tiver online, a gente fazer só um exercício respiratório, assim, calmante já, porque já são quase 10h30 da noite, né? Isso. Vamos lá. Então, bem simples, assim, a gente vai só fechar a narina direita e vamos respirar só com a esquerda. Então, pode até fazer um gesto aqui, que é um mudra, né? E faz com as duas mãos, apoia a mão esquerda na perna e a mão direita vai fechar a narina direita. Tá. E aí, só respira, então, com a narina esquerda, fecha a boca, respiração só nasal. E vai inspirando e exalando devagarinho. Se quiser fechar o olho. E agora inspira e procura aumentar a exalação, aumentar o tempo da tua exalação. Então inspira e prolonga a exalação. Inspira em 1, 2, 3 e exala 1, 2, 3, 4. Inspira profundo, solta todo o ar. Agora relaxa a outra mão sobre a perna e respira com as duas narinas. Então essa respiração que a gente fez é a Chandra, que é com o lado esquerdo, que é a respiração lunar. Então a respiração que a gente ativa o lado feminino, ativa a nossa lua, o yin. Então acalma, essa respiração acalma, ela vai trazendo paz, tranquilidade, pode fazer por alguns minutos, assim, antes de dormir, que vai te trazer bem essa tranquilidade. Ou algum momento durante o dia que estiver mais estressada, né? Mas qualquer pessoa pode fazer. Homens, mulheres, né? Está mais agitada, mais estressada, precisa dar aquela acalmada. Fecha a narina, fecha os olhos e inspira só com a narina esquerda. Ai, que delícia! Amei! Gente, muitas palmas, viu, Vilma? Que legal! Muitas palmas para a Tayane. Gente, deixa eu ver aqui. Falta um minutinho aí pra gente encerrar. Deixa eu até falar, pessoal. O Instagram até, não sei se você sabe, Tayane, o Instagram agora aumentou o tempo de live para 4 horas. Eu não sabia. Então ele não derruba. Então a gente vai até a meia-noite hoje? Ele não derruba, mas como tá no começo, a gente observou o seguinte, eu tenho conversado, né, aí eu tenho uns mentores aí em marketing digital, depois que vira 1 hora, a imagem, quando você baixa para gravação, ela fica péssima, tem alguma coisa ainda que não tá acertada no processo. E também assim,
Todo mundo, a gente já faz às 9h30, que é a hora que a mulher consegue ficar, né, com calma, né? Marido foi já acabou de jantar, foi ver TV, os filhos só não dormir, sobra um tempinho para ela, mas ela tem um monte de coisas para organizar na casa no dia, então, gente, as minhas lives continuarão sendo de 1 hora, tá? Eu prometo para vocês. Oi, Ana! Pessoal, gratidão a todos que assistiram. A live vai ficar gravada. Vou colocar o contato da Tayane. Bora todo mundo fazer yoga, terapia hormonal, para as mulheres ficarem com uma pele linda, cabelo maravilhoso, emagrecerem, ficarem bem, calmas, tranquilas. Tayane, cheia gratidão. De hormônios. Cheia de hormônios. Hormônios do bem. Essa hora a gente vai fazer sexo gostoso, melhora tudo, gente. Maravilha, bora fazer. Tayane, gratidão, viu? Eu que agradeço, beijo para todos, boa noite. Beijo. Gratidão. Gente, muito obrigada, tchau, até a próxima. Sábado, hein, pessoal? Venham assistir a live 12h30. Suécia, o melhor país do mundo para mulher viver. Beijo.